Olá, vou falar nesse vídeo um pouco sobre a guerra tecnológica entre as nações, e o papel disso no desenvolvimento econômico, né? E obviamente como o Brasil se insere nessa discussão, nessa questão, né? Esse é um tema que começou a ganhar mais espaço na mídia, nos jornais, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, por conta da guerra que começou como uma guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China. E na verdade eu até demorei um pouquinho para perceber, né, muito mais do que uma guerra comercial, uma guerra tecnológica, né, que está sendo travada entre Estados Unidos e China, né? E o Trump está tentando se defender desse avanço, desse grande avanço tecnológico chinês, né? E eu acho que isso ficou mais ou menos claro quando veio à tona a questão do 5G, né? De repente o Trump percebeu que os Estados Unidos não está capacitado para dominar a tecnologia 5G. Ele não tem as empresas que estão na fronteira, né? No estado da arte, por assim dizer, para criar os equipamentos de transmissão, etc, etc. Aliás, só um parênteses, dizem que essa tecnologia 5G é horrível, né? Faz um mal para o ambiente, mata pássaros, diz que é um negócio devastador, né? Mas fechando parênteses, isso ajudou a demonstrar isso, né? Porque a Huawei, que é essa empresa chinesa que ficou muito famosa, né? Inclusive acho que ela ganhou destaque, né, na mídia por conta dessa briga dos americanos. Depois prenderam executivos lá no Canadá da Huawei, um negócio que ganhou proporções realmente grandes, né? E aí eu fui estudar um pouquinho mais da Huawei, uma história interessante, porque era um ex-soldado do Partido Comunista Chinês que criou uma empresa para desenvolver tecnologias na China, basicamente apoiado e turbinado pelo Estado chinês, né? Até porque ele desenvolvia estruturas de telecomunicação, antenas, rádios, assim por diante, que eram muito necessários para o governo chinês, né? E acabou se criando uma gigante tecnológica chinesa, né? Que hoje inclusive domina, tem um espaço relevante de mercados celulares tanto na China quanto no mundo. Já, se não me falha a memória, superou a Apple já. Acho que a Huawei já é, Samsung é a primeira, a Huawei é a segunda em termos de venda de celulares no mundo e a terceira é a Apple. Nesses dias eu estava aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, né? Estava no Shopping Eldorado, fui lá dar um passeio e tal, e de repente um stand da Huawei enorme, lançando esse celular novo dele, super high-tech, com mega design e tal, já para vender um aparelho de 2, 3, 4 mil reais para brigar nesse mercado premium, né? Para justamente competir com a Samsung, com a Galaxy e assim por diante. Mas depois que eu fui ver, na verdade a Huawei é muito mais do que isso, né? Ela é uma empresa de infraestrutura de telecom muito importante, né? Até mesmo nos Estados Unidos, eu estava vendo que os agricultores dependem muito da Huawei porque eles têm equipamentos para pegar sinais de satélite, para fazer telecomunicação nas partes mais remotas de agricultura dos Estados Unidos, que são todos equipamentos da Huawei. Então, eles estão morrendo de medo do Trump, dessas travas e dessas restrições que o Trump está colocando para empresas americanas negociarem com a Huawei, comprarem produtos e assim por diante, né? Inclusive tinha aquela ideia, não sei como é que está isso agora, de travar o funcionamento das plataformas em celulares da Huawei, Google, Facebook e assim por diante. Então esse é um belo exemplo dessa guerra tecnológica, né? Que dita, inclusive, o funcionamento do mundo e do desenvolvimento econômico, porque, na verdade, há uma disputa entre as empresas, né, para proteger o seu conteúdo tecnológico, proteger suas marcas e patentes, seu know-how, e para tentar ganhar o máximo de mercado possível. Né? Isso, aliás, não tem nada de errado nisso. Isso é como o capitalismo funciona. Né? As empresas lutam para manter seus lucros, para aumentar seus lucros, para ganhar mais mercado, né? Isso vale para empresas suíças, suecas, alemãs, japonesas, coreanas, chinesas. No Brasil que a gente está meio manco, né? Que eu já vou falar um pouquinho de Brasil, mas essa guerra tecnológica é da dinâmica do comércio mundial e do jogo mundial, e são mais ricas e são mais desenvolvidas aquelas nações que têm maior conteúdo tecnológico ou poder de fogo tecnológico, né? E não é, obviamente, não estou falando dos estados, estou falando das empresas, né, que dominam as tecnologias de ponta, os produtos mais sofisticados, os produtos mais complexos, de maior conteúdo tecnológico, né, que a gente chama de indústrias medium tech, high tech, serviços empresariais, serviços sofisticados, né? São empresas fantásticas que conseguiram atingir esse domínio. Né? Então a luta, especialmente a luta industrial, né? Esses dias eu estava, acho que já falei aqui em outro vídeo sobre a questão da produção industrial mundial e das potências industriais. Né? Hoje as duas grandes potências industriais são Estados Unidos e China. A produção industrial americana está em mais ou menos 2 trilhões de dólares, 10% do PIB americano, e da chinesa é incrível, porque eles têm acho que 1,5 trilhão de dólares de produção industrial, mas
praticamente chega a dar quase 20% do PIB deles, né? Realmente eles têm uma porcentagem industrial enorme e, claro, eles têm uma população muito maior. Então, os chineses têm hoje mais de 100 milhões de pessoas trabalhando nas manufaturas chinesas, né? Só para ter uma ideia, esse número nos Estados Unidos hoje não chega a 12, 13 milhões de pessoas, né? Já o emprego industrial nos Estados Unidos já foi de, sei lá, 20, 25% do total do emprego e hoje caiu para próximo de 10%. Bom, essas são as duas grandes potências, mas existem vários outros países que também são mini potências industriais, né? Dei o exemplo aqui da Suíça, por exemplo, né, que tem uma produção industrial aí da ordem de 100 bilhões de dólares por ano, com uma população ridiculamente pequena, né, de 7 milhões, dá uma produção de quase 10 mil dólares de produção manufatureira per capita, né? É um caso incrível, né? Um outro país que tem avançado muito na produção manufatureira per capita e total é a Índia, apesar de esse número per capita ser pequeno ainda, a Índia já está, acho que, entre os 5 maiores produções industriais do mundo. Outros casos inusitados que eu citei aqui, que tem produção industrial per capita alta, por incrível que pareça, que são Chile, Nova Zelândia, Austrália. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, tem 3 vezes a produção manufatureira per capita do Brasil, né? A Austrália tem uma produção manufatureira de 80 bilhões de dólares para uma população de 20, 25 milhões de pessoas. A própria Nova Zelândia, que é um país nanico, né, de menos de 5 milhões de pessoas, produz 20 ou 25 bilhões de dólares de manufaturas por ano, né? E o Chile também, né? O Brasil vai mal, muito mal, né? Nossa produção industrial caiu dos 200 bilhões de dólares por ano para uma população de 200 milhões, 210 milhões, a gente está falando de uma produção industrial per capita baixíssima aí de $1.000, né? Então, existe um comércio mundial, né, de manufaturas e os países participam desse jogo, participam dessa briga. Os dados de comércio mostram que 75% do comércio mundial é feito entre manufaturas, né, produtos manufaturados entre países, e apenas 25% do comércio mundial é de bens agrícolas, né? Então, o jogo agrícola, apesar de, obviamente, que é importante que todo mundo come, né? Vira e mexe eu escrevo no blog, no Twitter, as pessoas escrevem assim, não, mas as pessoas vão ter que sempre comer, portanto produzir alimento é essencial. Claro, mas isso é uma leitura ingênua, né? É óbvio que as pessoas vão ter que sempre comer, mas a gente tem o planeta inteiro produzindo comida hoje, a África, a Ásia Central, a América Latina, então não vai faltar alimento, né? E quando a gente olha o comércio mundial, 25% só do comércio mundial é de alimentos, de produtos agrícolas, e 75% de produtos manufaturados, né? Então o filé mignon do comércio mundial, o filé mignon da renda, da produtividade, dos lucros, está no setor industrial. E claro, o setor industrial se divide em manufaturas ou indústrias low-tech, de baixa conteúdo tecnológico, medium-tech, high-tech, né? Então, a nata desse mercado mundial é controlada e dominada pelas empresas dos países muito ricos, né? Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Japão, os nórdicos de uma forma geral, né? Naqueles setores que eu sempre cito aqui nos meus vídeos e nos meus posts no blog, né? De mecânica de precisão, química fina, medicamentos, né? Eu estava vendo esses dias a indústria de medicamentos na Suíça, né? Eles têm a Novartis e a Roche, né? São duas potências, né? Estão entre os top 5 do mundo de medicamentos. Imagina o quanto de dinheiro que essas empresas trazem para a Suíça, para salários, para lucros e assim por diante. Então há essa luta tecnológica, a luta industrial é ao mesmo tempo uma luta tecnológica, né? Eu não quero dizer com isso que o comércio é um jogo de soma zero em que tira um rouba-monte, tira dali, tira daqui. Não, o comércio traz bem-estar, traz ganhos para a sociedade, traz inovações tecnológicas, mas ele é um jogo porrada de cachorro grande, né? Não acha que, como diz um amigo meu, um grande amigo meu, não acha que o comércio é o amigo secreto do final do ano que você vai levar seu presentinho e vai receber seu presentinho, né? Tá longe, longe de ser isso, né? E a pergunta principal que fica para o Brasil e para os países emergentes é como entrar nesse jogo, né, de cachorro grande, essa briga pesada, né? Qual é a chance de um país emergente ou do país tentando se desenvolver conquistar espaço nisso, né? E é óbvio que a resposta óbvia é que a chance é pequena, né? O que a gente vê na prática é que os estados têm que ajudar muito as empresas, a iniciativa privada, para elas conseguirem ganhar esse espaço no mercado mundial, né? Isso a gente viu na China, a gente viu na Índia, um pouco no Brasil, mas deu mais errado. Eu diria que os grandes casos de sucesso hoje são da Ásia, que como diz meu amigo Gabriel Palma, professor de Cambridge, somos todos aqui na América Latina a Asians wannabe, né? A gente gostaria de ser asiático, né? Da Ásia que deu certo, do leste da Ásia, né? E quando a gente olha casos assim
específicos, tipo China e Índia. Eu estava esses dias, Felipe Augusto, um economista brilhante, sempre me traz coisas ali no Twitter, a gente fica discutindo, e ele estava me explicando um pouco o exemplo da indústria automotiva da China, né, que é um negócio fascinante. Quando a gente compara a indústria da China automotiva, que deu certo, né, a China já produz mais de 25 milhões de carros, quase 30 por ano, comparando com a mexicana e com a brasileira deu errado, né? A brasileira, na verdade, a gente tem multinacionais aqui que exploram o nosso mercado interno, vendem com lucro e tal, mas não exportam, a gente não virou uma base produtiva de exportação para conquistar mercados como é, obviamente, uma Alemanha, uma Coreia, um Japão, assim por diante, né? Então, o caso brasileiro é o mais simplista, né? A gente basicamente conseguiu constituir uma indústria aqui, mas ela não tem nada de capital nacional, não tem inovação aqui local, não tem capital nacional e conteúdo tecnológico, domínio tecnológico, né, como eu citava, por exemplo, na Suíça. O México é um caso um pouco mais interessante, porque ele é uma plataforma de exportação, sim, especialmente para os Estados Unidos. Ele avançou um pouco mais na cadeia produtiva, ele se integrou no que está na moda dizer hoje no comércio, ele se integrou nas cadeias globais de valor, né? Mas também não criou nada de relevante lá, não tem uma indústria mexicana parruda, automotiva, com marca, com conteúdo tecnológico, com know-how, né, que faça a diferença. E a história é diferente na China e na Índia. E como se faz isso? Né? Uma longa história, depois eu deixo aqui o link do meu post do blog, que a gente explica mais em detalhe isso, eu escrevi com o Felipe. Na verdade o Felipe escreveu a maioria, eu só escrevi uma coisinha ou outra, mas a China e a Índia forçaram muito joint ventures de empresas estrangeiras com as empresas locais. Né? Essa foi a estratégia fundamental da China e da Índia. Eles obrigavam o sócio estrangeiro para explorar mercado, para vender no mercado interno e usar a mão de obra barata, eles tinham que fazer uma sociedade meio a meio com empresas locais, tanto na China quanto na Índia. Né? Essa foi a estratégia fundamental e que deu muito certo. Né? Porque lógico que um monte de empresa chinesa meio a meio quebrou, foi ineficiente, mas várias vingaram. E uma coisa incrível hoje, a gente acha um monte de marcas chinesas, por enquanto elas não estão ainda conquistando o mundo, mas já já a gente vai ver os carros chineses invadindo o mundo. Né? Na China é impressionante os SUVs, os carros que eles estão fazendo, carros elétricos com 1000 cavalos de potência, é uma coisa fantástica. Né? Então está florescendo uma indústria doméstica poderosa na fronteira tecnológica de capital chinês, é uma coisa incrível. Eles absorveram a tecnologia externa e conseguiram construir. Mesmo vale para a Índia, né? O governo, desde a abertura muito inteligente que eles fizeram na Índia, desde os 90, forçaram joint ventures, trouxeram a Suzuki, se não me falha a memória, foi a primeira grande parceria feita na Índia com o Japão, com a Suzuki. Eles pegaram aquele Maruti Suzuki, né? Eu tenho um post aqui no blog que conta um pouco essa história, que ela é, aliás, contada brilhantemente por aquele professor da SOAS de Londres, né? Que é o Mustaq Khan, que não sei se ele é paquistanês, um cara muito bom. Bom, o fato é que eles fizeram essa joint venture que fizeram o Maruti Suzuki e conseguiram criar a indústria. Esse é só um exemplo, né? A Tata Motors, outro grande exemplo, né? Que acabou comprando a Jaguar Land Rover, imagina, foi até brinco que é a vingança dos colonizados da Índia contra o colonizador que foi o Reino Unido, né? Eles foram lá e compraram, só de raiva e de vingança, compraram a Jaguar e o Land Rover para dizer que agora é dos indianos, né? Mas também é um belo exemplo, eles têm marcas domésticas, estão ganhando espaço, né? A indústria da Índia automotiva também é um belo exemplo, né? Então, aí um exemplinho dessa briga tecnológica e do que os governos fizeram, né? Então o governo da Índia e da China obrigou a transferência tecnológica, ajudou as empresas locais, depois falou para elas, olha, se vira nos 30 aí, quem quebrou, quebrou, quem não quebrou, conquistou o mundo, se virou e ótimo, e eles conseguiram criar empresas domésticas de polo tecnológico local, né, que depois estão indo para o mundo para conquistar mercados, desenvolver suas marcas e eventualmente ter patentes e ter conteúdos tecnológicos, coisa que não foi feita no México e não foi feita no Brasil. Na parte militar, um pouquinho a gente avançou, né, na coisa dos submarinos, do caça Gripen. Na parte militar isso é mais comum, né? Teve a Embraer, parte da tecnologia do avionics, do Gripen, foi transferido pela empresa sueca para a Embraer militar, que também agora não é mais nossa, né? Mas houve algum esforço nesse sentido. Em geral, nessa fronteira tecnológica, bélica, essas coisas acontecem mais. A novidade é que na Índia e na China eles foram mais aguerridos, né? Eles forçaram transferência tecnológica para as empresas locais. E, obviamente, a OMC não gosta muito disso, né? A ideia é que você se integre às cadeias globais de valor, enfim, um pouquinho naquela ideia de que
o comércio é aquele amigo secreto do final do ano, que cada um leva o seu presentinho e tal, você tem um bom presentinho para trocar, e você vai ganhar um ótimo presentinho e todo mundo vai ser feliz para sempre, né? Então, já ficou longo demais o vídeo, mas tá aí, a guerra tecnológica tá aí, para quem quiser ver, é só abrir os jornais.